Tá aqui na minha mão. E aí, Gui? Beleza, velho. Olha aí a fera. Olha aí a fera. Começar a falar aqui então. Mas também explicar por que, né, que eu tô fazendo isso aqui, né? Qual o motivo, né? Ontem eu tava assistindo. Boa noite aí, pessoal. Ontem eu tava assistindo o programa Panelaço do João Gordo, né, no YouTube. E ele entrevistou o Arnaldo Antunes, né? Foi uma entrevista bem massa. Inclusive recomendo lá para vocês olharem o bate-papo deles, que foi bem legal. E teve um momento que o Gordo perguntou pro Arnaldo sobre, sobre como ele via assim, o mercado fonográfico e tal, né, com as mudanças que houveram nos últimos anos e a questão das pessoas ouvir muito mais música no formato do streaming e já não ouvir mais álbuns completos, né, preferia ouvir single e tal. E, e aí ele falou um negócio assim, claro, como todo mundo assim que cresceu ali, né, que, que teve banda, enfim, de- desde outras décadas, né, até os últimos anos, né, rola um certo saudosismo, assim, pelo material físico, né. Mas ele falou uma coisa que eu achei bem legal mesmo, assim, né, sobre a questão do vinil e do CD, né, não apenas sobre ah, ah, o saudosismo né, de ter o som do vinil e tal, mas também da coisa de valorizar o trabalho gráfico, que é um troço que realmente é foda, né? Puta, os caras vão lá, faz um disco de vinil, faz um CD com uma capa, com contracapa, um encaixe massa pra caramba e em tempos de streaming isso vem ficando meio assim perdido, né? Assim, tanto que isso ele chamou a atenção, ele falou assim, os serviços de streaming poderiam, inclusive, né, colocar disponível para olhar o encarte do, do disco, né? Tipo, pega lá o Spotify, por exemplo, poderia ter, né? Hoje em dia já tem a letra para o cara olhar, mas não tem, por exemplo, ficha técnica, um negócio que não tem, né? Não tem nem o encarte, nem a ficha técnica. Eu achei muito interessante ele ter chamado a atenção disso, né? Enfim, tanto para a parte visual, que é muito bacana de olhar, quanto também para dar os devidos créditos, né, para todo mundo que trabalhou no disco, né? Saber quem tocou o que e tal, quem gravou, que todo mundo que fez parte. Então eu achei bem legal isso que ele falou. E aí me coloquei a pensar assim, né, que caramba, eu já toco aí há mais de 20 anos, né? Já toquei um monte de banda, né? Oi, Lu, beleza? E e eu tenho poucos discos físicos lançados, né, assim, de bandas que eu toquei, né? Na real, se não chega a encher uma mão, assim, tipo, né? Eu tenho esse disco, né, que eu vou falar hoje, da Tomes Atacantes. Eu tenho o disco da Jolie Igrejas, que eu gravei, né, que é o Descongelando Corações, e o disco dos Torto, o Show de Bola. São os únicos que eu gravei, assim, que tiveram lançamento físico. O disco solo do Satã, né? Que eu também gravei, que depois saiu também em versão física, né? Mas foram poucos ao longo dos anos, né? Eu fiz muita gravação que saiu só na internet, assim, saiu em formato single, EP virtual, coisas assim. Mas realmente faz falta, né? E eu acho que é legal, a gente tem que valorizar. Aí bateu o teto, eu resolvi falar um pouquinho desses discos. E resolvi começar hoje aqui falando desse disco aqui. Até ele tem ele tem uma arte bastante simples, mas ele é muito legal, que é o disco da Tomes Atacantes, que é o Resistência Primata, né? Na verdade, assim, ele é mais um EP até do que um disco, porque ele não tem muitas músicas, né? Ele tem 6 músicas, 7 contando uma faixa bônus. Aqui o verso para vocês ver. No Instagram fica tudo ao contrário, aí fica difícil de ler, mas não tem problema.
E dentro vem aqui uma ficha técnica, né? É tudo feito assim, foi feito de uma forma bastante. Foi tudo feito à mão mesmo, a gente fez na época. Né? Sentamos e dobramos as coisas e tal. Assim. Foi bem trabalho bem manual mesmo. Totalmente do it yourself, né? Aqui vinha junto uma folhinha, uma foto da banda, né? Meio mexida aqui e tal, botando umas tarja preta nos nossos olhos, e aqui também as letras do disco, né? Vou ler aqui pra vocês. EP gravado no estúdio Hurricane, sob a supervisão de Sebastian Carcin, até não tá aqui o nome dele todo, mas é o Sebastian Carcin, em Porto Alegre durante 2008. E aqui as participações, né, de metais na música Dança das Cadeiras, né, que foi a participação do Gabriel Gambá no trompete e o Maurício Lundgren no trombone. Participação subversiva em Vírus Porcão da Chamorx, né, também conhecido como Alan Chaves, né, o chefe de cozinha, que também é músico. E faltou colocar aqui, isso foi um erro tosco que a gente cometeu, né, que foi de não ter colocado aqui no encarte a participação do Leonardo Boff, que é o tecladista da Ultraman. Ele participou de uma das músicas, na época acho que ele era professor de teclado do Rafael, e ele gravou. Então aquele teclado lindo que vocês ouvem na música lá, não foi nenhum de nós que fez, foi o Leonardo Boff. Eu não sei por que não entrou nesse encarte aqui. Acho que porque talvez ele tenha sido uma participação que entrou meio aos 45 do segundo tempo. Eu acho que isso aqui já estava meio que pronto já para ser impresso e acabamos não colocando. Acho que foi isso. E aqui a página da banda no MySpace, que era o que tinha na época, assim, né, pra gente divulgar. Né, e ficha técnica dos integrantes daqui, né, Diogo Rangrab baixo, Rafael 44 guitarra, Ricardo Schneider bateria, né, conhecido como Alemão, e Thales Miguel, eu na guitarra. Né. O Diogo, Rafael e eu cantávamos, a gente dividia os vocais, embora nesse EP aqui a maioria das músicas seja o Diogo quem canta. Tem uma ou outra ali que o Rafael canta uma parte junto e tem uma música que eu canto também, né, mas a maioria das músicas é ele que canta. Né. Assim, contextualizar, né, o que foi na época isso aqui. Quando tinha uma banda anterior a essa que eu era baterista, que eu tocava junto com o Rafael, né, que era baixista naquela banda, que era a banda RIP 44. E essa banda acabou em 2006. Né? No mesmo ano, né, o Diogo, né, baixista, tocava, né, na Speed Gonzalez. Eu não me lembro se a Speed tinha acabado também. Eu estava entrando meio num processo de hibernação, assim, tava começando a ficar meio inativa e tal. Ou ainda não, mas depois ficou. E aí a gente começou a ter uma pilha de fazer uma banda junto e tal, né? Em 2006 isso, né? Mas a gente não queria tocar os mesmos instrumentos, né? No caso o Rafael e eu, a gente não queria tocar baixo e bateria, né? E aí a gente resolveu, não, cara, vamos ser guitarrista, vamos fazer um negócio diferente que ninguém espera que a gente faça. Aí a gente começou a tocar guitarra nessa banda. E aí fomos atrás de um baterista e achamos o nosso amigo que havia tocado na banda Dramines, o alemão, o Ricardo Schneider, né, que tá aqui. E aí a gente começou a ensaiar e tal, foi nesse período aí de 2006. E na sequência a gente começou já a preparar as músicas que a gente iria gravar em breve, né? A gente fez o show de estreia em 2007 só, né? A gente foi uma banda, a gente teve um cuidado muito meticuloso, assim, de não fazer show sem que a gente sentisse que as músicas estavam bem azeitadinhas, sabe? Assim, a gente ficou muito tempo ensaiando, a gente ficou quase um ano só em estúdio. A gente começou a banda. A gente começou a banda na metade de 2006 e a gente foi fazer o primeiro show por aí, tipo, junho de 2007, sabe? Foi o show que a gente tocou abrindo o show de lançamento do disco Anthology, dos Torto, né? Lá no Garagem Aritmética. Tem vídeo disso, até se
Esses dias eu tava catando aqui, eu tenho gravado completo o nosso show, né? De repente até um dia desses a gente lança aí, né, no YouTube aí, pro pessoal olhar. Ah, embora a gente também não estivesse tocando tão bem assim na época, né? Mas a gente já tava bem ensaiado. E aí a gente foi pro estúdio, a gente já conhecia o estúdio Hurricane de algumas gravações anteriores que cada um de nós tinha feito. Acho que eu e o Rafael a gente tinha gravado uma música da RIP 44 lá uma vez, um single, né? E já tinha ali uma relação com o Sebastian, e a gente foi lá gravar com ele. E começamos, daí a gente gravou. Foi um processo bem puxado, bastante puxado. O Sebastian é um cara que ele dá bastante palpite nas músicas e tenta tirar sempre assim a melhor performance de cada um, assim, assim, realmente ele é um ótimo produtor, né? E a gente precisava também assim desse, sabe, de alguém dando esse empurrão assim na gente, né? E tivemos algumas discussões em estúdio e tal, né? Enfim, toda aquela coisa clássica de gravação, assim, né? Eu me lembro, assim, que o alemão ficou bastante cansado, assim, porque tinha que repetir muitas músicas, a bateria e tal, gente, né? Mas, assim, sempre naquela ideia da gente chegar num resultado massa, né? Assim, porque a gente já vinha de experiências anteriores, né? De gravações, né? Com bandas anteriores que algumas coisas não tinham deixado a gente, né, cada um de nós, assim, né, pessoalmente muito satisfeito, né. Eu não tinha muita experiência com gravação de estúdio, pouca coisa eu tinha gravado, né, e guitarra era a primeira vez, né. Mas foi legal, foi massa, assim, foi trabalhoso, levou bastante tempo para ficar pronto, né. A gente começou a gravar. Aqui fala que a gravação foi durante 2008, não chega a especificar bem o período, assim, porque realmente a gente nem sabe dizer exatamente quando a gente começou, quando a gente terminou, né? Mas foi isso, assim, foi durante todo o ano de 2008 foi dedicado à função de gravar essas músicas. E a gente não gravou apenas as músicas que estão nesse EP aqui, né? A gente gravou também algumas músicas que foram lançadas depois num split, né, virtual, em conjunto com outras bandas da cena na época, que foi o split Wall com Giboloté. Até eu achei aqui, achei essas gravações, inclusive algo que eu não tinha me dado conta, mas essas músicas que estão nesse split virtual aqui, que também saiu em 2008, acho que foi no final de 2008, elas não estão, tipo, no YouTube, não estão disponíveis em lugar nenhum, eu acho. Então até seria legal de tentar colocar essas músicas de novo assim no ar, colocar no YouTube, porque eu acho que tem muita coisa aqui que muita gente não conhece, talvez. Basicamente aqui tinha a Piazitos Muertos, a banda lá de Nova Petrópolis, aquela Ken, que é a banda daqui de Porto Alegre, a Tamborelos, também daqui, né? Aí nós, Tomos Atacantes. E tinha mais uma faixa, que era só uma música até, da banda Steve Raivoso, que de todas essas aí é a única que continua ativa, né? Steve Raivoso nos seus primórdios ainda, né? Com a formação, acho que é a primeira formação ainda da banda ali, ou uma das primeiras. Mas então, vou falar assim das músicas desse disco aqui, né? Pra contextualizar para vocês cada uma delas, né? Bom, essa primeira música aqui,